Bom dia, alunos do ICE. Nesta nossa videoaula, vamos falar sobre triângulos, ok? Vamos começar falando sobre o quê? Vamos falar sobre os elementos de um triângulo, ok? Quais são os elementos e como representam esses elementos de um triângulo, ok? Então temos o triângulo A, B, C, sigam essas letras maiúsculas, ok? Eu quero representar os lados, os vértices desses ângulos, desse triângulo, quer dizer, os ângulos internos e os ângulos externos deste triângulo, ok? Primeiramente, vamos falar dos lados, ok? Nós temos o lado de A, B, ó, o lado que começa no A e vai até o B. Então, tem aqui o lado A, B, tudo bem? Lembrando, para representar lado, acontece o que, turma? Eu tenho que botar as letras maiúsculas onde ele começa e até onde ele vai, o meu lado. Tem que colocar uma linha em cima, tudo bem? Porque o meu triângulo é formado o quê? Por um lado, que é um segmento de reta que começa no A e vai até o B. Nós temos qual lado também? Nós temos o lado que começa no B e vai até o C. E temos o lado que começa no C e vai até o A. Lembrando, sempre quando eu for apresentar lado, eu faço o quê? Eu coloco o vértice onde ele começa, onde ele termina, e faço um tracinho em cima que significa o quê? Que é um lado, é um segmento de reta que começa no A e vai até o B, começa no B e vai até o C, e começa no C e vai até o A. Mas, professor, se eu inverter aqui, olha, em vez de botar AB, eu botar BA, vai estar correto? Sim, turma, o lado que começa em A e vai até o B é o mesmo lado que começa em B e vai até o A, ok? Então é assim que eu represento os lados de um triângulo ou até mesmo de um polígono qualquer, tudo bem? Agora vértices, lembra? Quando eu falo vértice, lembra o quê? Os pontos. Então, beleza. O triângulo é formado por quais pontos? Quais pontos estão sendo formados nesse triângulo? O vértice A, representado pela letra maiúscula A. Temos o vértice B, ok, que em letra maiúscula, e o vértice C. Lembrando, vértices são o quê? São os pontos, ó, o A, o B e o C. Tudo bem? Nós temos aqui os ângulos internos. O que seria? Nós temos os vértices A, B e C. Quero saber o que? O ângulo interno seria o ângulo que é formado na parte de dentro do meu triângulo através desses meus vértices. Está vendo aqui esse meu vértice A? Dentro do triângulo ele forma um ângulo. Que ângulo é esse aqui? Eu botei o ângulo A com o chapeuzinho, um Azinho com o chapeuzinho. Então quais são os ângulos internos? O A com o chapeuzinho. Ó, o vértice B, qual é o ângulo que está formando na parte de dentro do meu triângulo, desse meu vértice B? A parte de dentro estou formando qual ângulo? Esse ângulo Bzinho, que é o B minúsculo com um circunflexo. Sempre quando eu tiver uma letra minúscula com um acento circunflexo, ou letra maiúscula com um acento circunflexo, eu estou falando o quê? Sobre ângulo. Sempre quando eu tiver chapeuzinho aqui, eu estou falando sobre o quê? Sobre ângulo, tudo bem? Qual outro ângulo interno que eu tenho? Eu tenho um ângulo que é formado pelo vértice C na parte de dentro do meu triângulo. Que é quem? É o meu ângulo C minúsculo com um chapeuzinho. Então, quais são os ângulos internos? Azinho, Bzinho e Czinho. Quem são os ângulos externos? Turma, o ângulo externo de um triângulo ou de um polígono qualquer é o quê? Sempre vai ser o quê? Aqueles ângulos suplementares, ok? Aqueles que a soma vai formar um ângulo de 180 graus, ok? Igual exemplo, ó, esse meu ângulo B aqui, ó, quem é o complementar dele? Se eu prolongar esse meu lado aqui, ó, tá vendo esse lado AB? Se eu fizer um pontilhado e continuar com o meu lado para fora do meu triângulo, aqui perceba que eu formo um ângulo aqui, olha, que se eu juntar esse ângulo E com esse ângulo B, eu formo o quê? Um ângulo de 180 graus, ok? Então esse ângulo E, ele é um ângulo complementar do B, e ele está o quê? Na parte de fora do meu triângulo. Então esse ângulo aqui é o meu ângulo externo a esse meu ângulo aqui. Então qual é o ângulo externo? Eu tenho um ângulo E. Eu também tenho o quê? Ó? Esse meu ângulo A é o ângulo de dentro, tudo bem? Quem vai ser o ângulo externo a esse ângulo A? Vai ser o ângulo na qual eu prolongo o meu lado. Tá vendo meu lado aqui? Olha, eu vou prolongar o meu lado, onde a soma desse meu ângulo com o meu outro dê 180. É meu ângulo complementar. É o ângulo que está na parte de fora do meu triângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo D, ok? Então esse ângulo D, ele é ângulo externo
a esse meu ângulo A, ó, ângulo D. Ok? Mesma coisa aqui, olha, meu ângulo interno aqui é o C. Para saber o ângulo externo, eu faço o quê? Eu vou prolongar o meu lado, ó, prolonguei o meu lado e vejo qual vai ser o ângulo suplementar, que junto com ele vai dar 180 graus. É esse ângulo F, ó, esse ângulo da parte de fora do meu triângulo. Então o ângulo F é o meu outro ângulo externo. Professor, eu posso ter outros ângulos externos? Sim. Lembra, sempre vai ser aquele ângulo que eu vou prolongar o meu lado, ok? E ele complementa esse ângulo de dentro, formando 180. Como assim, professor? Perceba aqui, ó. Eu posso prolongar, tá vendo assim, ó? Tá vendo aqui esse meu ângulo A? Eu prolonguei aqui para a esquerda, mas se eu prolongasse para a direita aqui, ó, prolonguei para a direita, ok. Agora eu faço o quê? Se eu pegar esse ângulo aqui de fora, ó, vou botar exemplo um ângulo H. Esse ângulozinho aqui H, ele é um ângulo quê? Que junto com esse meu ângulo A forma o quê? 180 graus. E está na parte de fora do triângulo? Está na parte de fora. Então esse ângulo H também é um ângulo externo. Então, turma, eu tenho diversos ângulos externos. Então a gente começou o quê? Falando o quê? Sobre os elementos de um triângulo, sobre os lados, sobre os vértices, sobre os ângulos internos e sobre os ângulos externos de um triângulo. Saber identificar os elementos, turma, é de extrema importância, ok? O princípio é o quê? Saber como eu represento os lados, os vértices, ângulos internos e ângulos externos. Ok, turma? Agora, uma parte importante também que nós vamos aprender é a parte de construir um triângulo. Só que aqui, de certa forma, turma, seria construindo um triângulo usando régua e compasso. Só que qual o problema, turma? O meu compasso, eu perdi o meu compasso. Em si, turma, eu estou sem compasso, mas eu vou explicar para vocês como é que eu faço esse procedimento de fazer com régua e compasso um triângulo qualquer. Tudo bem? Vamos lá? Deixa eu ajeitar só esse quadro aqui. Pronto. Cadê? Deixa eu ajeitar. Pronto. Ajeitei o quadro. Deixa eu ver como é que está o enquadramento. Tá, o enquadramento está bom. Vamos lá. Vamos lá, turma. Como é que eu faço para construir um triângulo com régua e compasso? Qual o primeiro passo? Vamos lá. Primeiramente, o triângulo tem 3 lados. Uma propriedade importante que nós devemos saber é o que? Em um triângulo, a medida de um lado aqui dele sempre tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados, ok? Então, para eu conseguir formar um triângulo, eu preciso o quê? Que um desses meus lados tem que ser o quê? Menor que a soma dos outros 2 lados, ok? Então, se eu pegar esse lado e somar com esse, tem que dar maior que esse. Se eu pegar esse lado e somar com esse, tem que dar maior que esse. Mesma coisa, se eu somar esse lado com esse, tem que dar maior que esse. Tudo bem? Professor, por que essa propriedade? Porque só funciona o triângulo, só consigo desenhar um triângulo assim. A gente consegue esse procedimento que a gente vai formar um triângulo, vai desenhar um triângulo usando régua e compasso. Como assim? Exemplo, se eu quero desenhar um triângulo 2, 3, 4. Como assim? Eu quero desenhar um triângulo com lados medindo 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros, ok? Ó, não ligue para medidas, eu falei como se eu estivesse usando as medidas corretas. Qual o primeiro passo a fazer? Primeiramente, você vai fazer a parte de baixo do meu triângulo, ok? Aqui eu quero fazer o triângulo 2, 3, 4. Então primeiro eu faço sempre o maior lado, que é o de 4, aqui não é o 4. Então eu vou pegar e vou fazer um lado de 4 centímetros. Fiz que isso aqui tem 4 centímetros. Como é que eu faria, turma, um triângulo usando régua e compasso? Primeiramente, com a régua, eu faria essa minha linha com 4 centímetros, ok? Ó, ela tem começo e ela tem fim, então ela é um segmento de reta, tudo bem? Como é que eu faço agora o lado medindo 3 centímetros? Você faria o quê? Você pega o compasso, você vai pegar a parte de ferro, vai colocar no 0, aqui está no 30, tudo bem? Porque meu outro 0 está quebrado. Então, ó, vou botar a parte de ferro do seu compasso no 0. Você não quer 3 centímetros? Você vai abrir a pontinha do lápis em 3 centímetros. 1, 2, 3. Você iria abrir e deixar nessa abertura o seu compasso. O que você faria? Você ia pegar a parte de ferro, colocaria aqui nesse vértice aqui, não está com a abertura de 3 centímetros, você iria pegar esse compasso e ia passar aqui para fazer um rabisco. Você iria fazer o quê? Um rabisco assim, ó, com o seu compasso de 3 centímetros, tudo bem? Mesma coisa fazer com 2 centímetros. Você vai pegar na sua régua,
colocar a parte de ferro no 0 e vai abrir ele no 2 centímetros. Então fica com a abertura de 2 centímetros. Só fazer o quê? Vai pegar, vai colocar seu compasso aqui, a parte de ferro você coloca aqui nesse vértice e a parte que tem um lápis está na abertura que você deixou, não pode mexer. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer de novo, você vai fazer esse processo de dar um risquinho assim com o compasso. Então esse risquinho, ó, esse risco vai se encontrar com o outro, tudo bem? E aqui, esse encontro desses dois risquinhos vai ser o quê? Vai ser o nosso terceiro vértice. Que a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar a régua e vai ligar esse vértice aqui nos outros dois. Fazendo essa ligação aqui, olha, ligando esses vértices, você vai fazer o quê? Um triângulo que mede de forma correta 4 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. De certa forma, a medida aqui não está correta, porque eu estou dando só uma suposição, não estou fazendo a medida certinho, não. Senão vai ficar muito pequenininho aqui no quadro, tudo bem? Estou só ensinando como é que funciona. Professor, por que você disse que no triângulo, um lado sempre tem que ser o quê? Menor que a soma dos outros dois. Vamos ver se está certo? Vamos lá. Vamos ver se esse triângulo aqui dá certo. Ó. Um exemplo, esse lado aqui é 4, não é? Para ser triângulo, esse lado aqui tem que ser o quê? Tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ó. 3 mais 2. 3 mais 2 é quanto? É 5. Então, ó, 3 mais 2, que é 5. Tá correto? Tá. Então, esse lado é menor que a soma dos outros dois. Por enquanto, tá correto. Tem que funcionar para todos os outros lados, ok? Por exemplo, esse lado 3. Né, o 3, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Quais outros dois? 2 e 4. Então, ser o quê? 2 mais 4. 4 mais 2 é quanto? Vai dar 6. Então, ó, 3 é menor que 6? Sim, correto. Então, esse lado é menor que a soma dos outros dois. Então, a propriedade está funcionando. Vamos para a próxima? Número 2, ó. Será que ele é menor que a soma dos outros dois? Com certeza, né, turma? O número 3 já é maior que o 2. Então, se eu pegar e fizer 3 mais 4, ó, esse número com certeza é menor que a soma de 3 mais 4. Ok? Tranquilo? Então, ó, 4 mais 3 é quanto? Vai dar 7. Então, olha, esse lado é menor que a soma dos outros dois. Então, significa o quê, turma? Esse é um triângulo que é possível de se fazer. Então, lembra, para ser triângulo precisa acontecer o quê? Um lado meu tem que ser menor que a soma dos outros dois. O exemplo de um triângulo que não teria como a gente fazer seria qual triângulo? Seria um triângulo de lados igual a quanto? No exemplo, 2 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros. Ok? Por que a professor não teria como? Lembra? Um lado tem que ser sempre o quê? Menor que a soma dos outros dois, não é? Então tem o quê? Ó? O 2. Ele é menor que a soma dos outros dois? Vamos lá, 5 mais 3. Vai dar 8. Então, ó, esse lado é menor que a soma dos outros dois. Beleza? Vamos lá, então. Agora vamos ver o 5. Será que o 5 ele vai ser menor que a soma dos outros dois lados? 2 mais 3. 3 mais 2 é quanto? É 5. 5 é menor que 5? Não. Ih, ó, então deu problema. E o 3, ó? O 3 é menor que a soma dos outros dois lados? 3 é menor que 5 mais 2? 5 mais 2 é quanto? Vai dar 7. 3 é menor que 7? Sim. O que acontece, turma? Esse lado é menor que a soma dos outros dois e esse lado é menor que a soma dos outros dois. Só que esse lado 5, ele não vai ser menor que a soma de 2 mais 3. Então significa o quê? Não tem como fazer um triângulo com lados medindo 3 centímetros, 2 centímetros e 5 centímetros. Tentem fazer isso no caderno de vocês para vocês comprovarem, ok? Que não tem como fazer. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de triângulos. Agora vamos para a parte de classificação, tudo bem? Ó, eu posso classificar. O que é classificar um triângulo? Classificar é dar nome. Ó, vamos lá. Classificar. O que seria classificar? Classificar é uma coisa que quê? Que dar nome. Então, eu posso dar o nome de um triângulo através do quê? Em relação às medidas dos seus lados. Ó, um método de classificar, de dar nome para o triângulo, é de acordo com a medida dos seus lados. Ó, o triângulo ele vai ser equilátero
quando acontecer o quê? Quando todos os lados possuírem a mesma medida. Como assim? Eu tenho um triângulo aqui, exemplo, com um lado igual a 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Isso aqui é um triângulo equilátero. Todos os lados possuem a mesma medida. Como curiosidade, todos os ângulos internos aqui também possuem a mesma medida. Tudo bem? Lembra, triângulo equilátero, todos os lados possuem a mesma medida. Isso que eu estiver pedindo, ó, classifique um triângulo de acordo com a medida dos seus lados. Se você vê um triângulo com 3 lados iguais, ele vai ser o quê? Equilátero. Outra classificação eu posso dar também de acordo com a medida dos seus lados. Eu posso ter um triângulo que ele vai ser isósceles. O que é um triângulo isósceles? Quando eu estou falando o quê? Em relação à medida dos seus lados. Um triângulo é isósceles quando acontecer o quê? Quando ele ter pelo menos 2 lados com a mesma medida. Então aqui, ó, por exemplo, 3. Ok? Não, vou botar 8 não, vou botar aqui 4. Então, turma, o triângulo isósceles é o que acontece o quê? É aquele triângulo que tem pelo menos 2 lados com a mesma medida, ó. Esse lado tem medida igual a esse. Eu posso ter também, turma, um triângulo isósceles com 3 lados iguais também, ok? Então ele pode ser equilátero e isósceles ao mesmo tempo. Porque o isósceles tem que ter o quê? Pelo menos 2 lados com a mesma medida, ok? Lembra, equilátero, todos os lados com a mesma medida. Isósceles, pelo menos 2 lados com a mesma medida. Também temos o quê? Um triângulo que ele vai ser escaleno. Ó, escaleno. O que é o triângulo escaleno? É aquele triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Exemplo, aquele triângulo que a gente fez de 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Todos os lados possuem o quê? Tamanhos diferentes, medidas diferentes. Então, se o triângulo possui todos os lados com medidas diferentes, ele é um triângulo o quê? Escaleno. Então, turma, esses nomes eu dou quando acontece o quê? Quando eu peço uma classificação em relação à medida dos lados. Se eu falo em relação à medida dos lados, ele pode ser um triângulo equilátero, todos os lados iguais, isósceles, pelo menos 2 lados com medidas iguais, e escaleno, todos os lados diferentes. Eu estou falando em relação à medida dos lados. Então, dê nome de acordo com a medida dos lados. Por que eu estou enfatizando isso, turma? Porque eu também posso classificar ou posso dar nome aos triângulos em relação ao quê? A medida dos seus ângulos internos. Então, turma, eu posso dar nome para um triângulo de acordo com os seus ângulos internos. Exemplo. Ó que nome feio. Acutângulo. Acutângulo é o quê? É um triângulo que possui o quê? Todos os seus ângulos internos agudos. Turma, o que são ângulos agudos? Menores que 90 graus. Então, o que é um triângulo acutângulo? É aquele onde todos os ângulos internos dele aqui são o quê? Menores que 90 graus. Exemplo, 30 graus, sei lá, 60 graus. Tem que, sei lá, 60 graus. Tudo bem? Dando um exemplo. Esse triângulo aqui não existe. Esses ângulos internos aqui não existem. Vou explicar para vocês por quê. Então, ó, acutângulo, todos os ângulos internos são o quê? Agudos, são menores que 90 graus. Ok? Eu também posso ter um triângulo o quê? Retângulo. O que é o triângulo retângulo? Ele é um triângulo reto, que possui o quê? Um ângulo interno reto. Ele possui um ângulo interno igual a 90 graus. Então, se ele possui um ângulo interno igual a 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Tudo bem? Tranquilo, turma? Show de bola. Mais um nome que nós temos, quando eu estou classificando em relação aos seus ângulos internos, é o triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo interno obtuso. O que é um ângulo interno obtuso? Ele é um ângulo que é maior. Ó, ele é um ângulo que ele é maior que 90 graus. E ele vai ser o quê?
menor que 180 graus. Exemplo, possui um ângulo interno igual a 120 graus. Então, isso aqui é um triângulo obtusângulo. Possui um ângulo obtuso, que ele é o quê? Maior que 90 e menor que 180. Um exemplo, o ângulo 120 dentro dele. Tudo bem? Tranquilo? Então, turma, essa é a classificação dos triângulos. Eu posso classificar em relação à medida dos lados, que são aqueles que eu falei para vocês, equilátero, isósceles e escaleno, ou classificar de acordo com seus ângulos, que é acutângulo, retângulo ou obtusângulo, ok? Uma coisa importante que eu falei para vocês, que eu vou falar para vocês, que vocês têm que guardar no coração. Vocês sempre vão usar isso até o resto da vida de vocês, ó. Preste atenção, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre quanto? 180 graus. Como assim, turma? Exemplo, eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo, ó, que é 90 graus. Eu tenho que ter o quê, turma? Os outros ângulos internos dele, somando com esse 90, tem que dar quanto? 180. Vou dar um exemplo. Eu posso ter esse ângulo aqui medindo 45 e esse ângulo aqui medindo 45 graus, ok? Ó, 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Lembrando, sempre a soma de todos os três ângulos internos do triângulo tem que dar quanto? 180. Não pode dar nem mais, nem menos. Guardem isso pro coração. Então, todo triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180 graus. Ok, turma? Show? Por que é importante, professor, eu souber disso e tal? Por quê? Sabendo a soma dos ângulos internos de um triângulo, você consegue saber o quê? A soma dos ângulos internos de um polígono. Ok? Como assim, professor? Eu posso ter exemplo. Posso ter exemplo, um pentágono. O que é o pentágono, professor? É um polígono que possui 5 lados. Vou dar um exemplo para você. Eu desenho aqui que eu não sou muito bom em desenho. Vamos lá. Por que é importante saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus? Eu quero saber qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono, que tem 5 lados. Basta fazer o quê? Ó? Eu vou traçar, ver quantos triângulos eu consigo fazer através de diagonais. O que é diagonal? É uma linha que cruza o meu polígono indo de um vértice ao outro. Ó. Isso aqui é uma diagonal. Aqui, outra diagonal. Percebe, turma, que dentro desse pentágono, quantos triângulos eu tenho aqui dentro? Eu tenho esse triângulo, esse triângulo e esse triângulo. Então, eu consigo encaixar 3 triângulos aqui dentro, não consigo? Ó, 3 triângulos. Eu não quero saber qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180? Então, cada um desses aqui, a soma do ângulo interno vai dar quanto? 180. Então, eu tenho 180 mais 180 mais 180. Então, qual vai ser a soma dos ângulos internos de um pentágono? 3 vezes 180 graus, vai dar 540 graus. Então, qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? 540 graus. Mesma coisa eu posso fazer com o hexágono. Tudo bem? Vou desenhar aqui para vocês, ó. Vamos lá, aqui é um hexágono, eu tenho 6 lados, ok? Vamos ver quantos triângulos eu consigo fazer através de diagonais? Ó, consigo fazer pontilhado, pontilhado, pontilhado. Quantos triângulos eu consigo fazer com diagonais? Lembra, diagonal vem de um vértice, vai até o outro, cruzando o meu polígono na parte de dentro. Então, eu consigo encaixar um triângulo, 2, 3, 4. Então, eu tenho quantos? 4 triângulos. Mas eu quero saber qual é a soma dos ângulos internos desse hexágono. Então, o que eu faço? Cada triângulo, qual é a soma dos ângulos internos? 180. Eu tenho 180 mais 180 mais 180 mais 180. Então, eu tenho quanto? 4 vezes 180 graus. Que vai dar quanto? 720 graus.
Então, turma, todos os polígonos, como é que eu vou saber a soma dos ângulos internos? Eu vou traçando, ó, através de diagonais, os triângulos, quantos triângulos eu consigo encaixar dentro da minha figura, ok? Vou ver quantos triângulos eu tenho e vou pegar e multiplicar por 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então eu vejo quantos triângulos cabem neste polígono. Fazendo isso, eu vou saber quanto que é a soma dos ângulos internos deste polígono. Vou aqui, ó, qual a soma dos ângulos internos desse hexágono? 720 graus. Professor, o que são ângulos internos desse hexágono? Seria esse ângulo, esse e esse ângulo. Somando todos esses ângulos aqui, ó, eu vou ter 720 graus, ok? Então, por isso que é importante, turma, saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus. Posso até pegar um probleminha aqui aleatório, na qual isso é importante. Finge que eu cheguei assim, olha, eu desenhei para vocês um triângulo qualquer. Falei que esse ângulo aqui é de 110 graus, que eu tenho, vamos lá, A, B, C. Esse ângulo aqui tem 40 graus. Finge que eu quero saber x. Quanto que vale este meu ângulo aqui, x? Vamos lá? Eu tenho o quê? A soma dos ângulos internos do triângulo dá 180. Então eu tenho o quê? Se eu somar esse ângulo de 110, mais esse ângulo de 40, mais esse ângulo x, tem que dar quanto? 180 graus. Você pode fazer de duas maneiras. O que você faz? 110 mais 40 vai dar quanto? Vai dar 150 graus.